os microfones. Ok, agora sim. Impecável. Portanto, voltando ao início, eu agradecer ao José Ribeiro Castro a enorme e sempre presente amabilidade, José Ribeiro Castro, e pelo convite também, e aos membros do painel. Nós temos hoje o privilégio de falar depois do Presidente da República e, portanto, vou deixar a todos os membros este desafio imenso de poder comentar o comentário do Presidente da República, coisa que estou seguro, em alguns dos casos, ou pelo menos da Sra. Provedora, será mais difícil por razões institucionais. Mas queria deixar-vos, sobretudo, uma provocação inicial. É uma provocação, enfim, para lançar debate, mas também uma provocação ao José Ribeiro Castro, como organizador e motivador deste debate que se anuncia, que se está a fazer e que se está a fazer muito bem. Serve para lançar uma discussão e deixar-vos, a partir daqui, por ordem, enfim, se calhar nesta mesma ordem que estamos, lançar a discussão como quiserem. A provocação é simples, é se uma reforma do sistema eleitoral é para vocês condição suficiente ou prioritária para devolver a confiança dos cidadãos no sistema político. Dr. António Barreto, começava por si. Muito obrigado. Cumprimento todos, agradeço o convite da SEDES e da APDQ. Cumprimento os meus parceiros de painel. Vou tentar passar diretamente ao assunto. Vou ser mais breve do que eu estava a pensar ainda ontem, porque o debate, com uma correria como há bocado entre outros partidos, fica sempre qualquer coisa de desagradável para eles e para nós. Vou tentar ser mais breve e resumir a 4 ou 5 pontos iniciais, conforme me é proposto por David Diniz. Em primeiro lugar, uma declaração de interesses. Eu sou muito crítico do sistema eleitoral que nós temos, desde sempre. Fui constituinte, fui revisionista, tive a sorte de ser duas coisas à distância, de todas as vezes que se discutiu qualquer questão relacionada com o sistema eleitoral. Eu perdi, eu fui derrotado no meu partido ou nos meus parlamentos. O sistema que prefiro, de longe, sem qualquer espécie, quase comparação, é o sistema maioritário a 2 voltas, sistema maioritário à francesa de 2 voltas. Sem combinações, com características híbridas, sem misturas, simples e diretamente maioritário a 2 voltas. Todavia, reconhecendo a enorme dificuldade que terá a criação desse sistema em Portugal, eu apoio a proposta feita pelo José Ribeiro Castro, pelo João Duque e o José Diogo. Apoio como quem vai ao dentista. Vou, não gosto, mas vou. Não gosto, mas tenho de ir. O sistema proposto é uma melhoria, é um avanço, reforma algumas dos aspectos mais anquilosados do sistema atual. Dizia-me há bocado, há minutos, o Henrique Neto dizia, é uma frescura, dá uma corrente de ar, areja ao sistema. Propõe-se fazer isto responsavelmente, sem ruptura. Toda a propositura desta reforma por este grupo SEDES, a PDQ, merece o meu apoio, com aquela resignação de que vos falei há bocado. Segundo ponto. Queria interromper demais, só perguntar se os membros do painel têm os telefones ligados, que eu acho que há um pequeno barulho de fundo que pode depois prejudicar a mensagem. Eu tenho o meu em modo voo, já agora confirmo também, tenho, portanto creio que não será do meu, só para não prejudicar a mensagem, porque depois necessariamente as pessoas dali precisam de... concentram-se melhor. Modo de voo, é isso, deve ser isso. Em segundo lugar, eu gostava de chamar a atenção para um ponto que não foi discutido esta manhã e que raramente é, que é o ponto de vista do eleitor. Nós pensamos sempre do ponto de vista do sistema, dos eleitos, dos partidos, mas do ponto de vista do eleitor há alguma importância também a considerar. E uma delas duas delas são elementos que eu considero inconstitucionais e não estou influenciado por esta Santa Casa, mas existe, a meu ver, inconstitucionalidade no facto do direito de eleger não coincidir com o direito de ser eleito. Isto é, há em Portugal 7 ou 8 milhões de eleitores, de direito a ser em condições, e existem 200 mil portugueses, membros dos partidos,
que têm o direito de ser eleitos. Evidentemente que os outros também poderão ser, eventualmente, se aceitarem ir para um partido, se aceitarem ser independentes dentro de um partido, se aceitarem estar dentro de uma lista, se aceitarem as regras da lista e as regras do partido. Isto, a meu ver, é uma diminuição inconstitucional de um direito constitucional. Em segundo lugar, há no sistema partidário que resulta deste sistema eleitoral, ou que influencia este sistema eleitoral, há outros elementos inconstitucionais. O facto de as candidaturas são apresentadas por partidos políticos. Isto não é, a meu ver, aceitável numa democracia aberta como a nossa. Finalmente, a disciplina partidária a que os deputados eleitos são sujeitos é, a meu ver, um dispositivo inconstitucional puro e simples. Na Constituição prevê que os deputados exerçam livremente o seu cargo, palavra que, a meu ver, é incompatível com a definição da disciplina de voto que todos os partidos, ou quase todos os partidos, consagram, sendo que há partidos que dizem que excepcionalmente poderá haver liberdade de voto, o que é uma cláusula risível. Vou saltar vários pontos aos quais quero voltar daqui a pouco. Frisar que o ponto essencial para mim num sistema eleitoral é a identidade do eleito, do candidato, do eleito e, eventualmente, também do partido, com certeza. Mas, à cabeça, a identidade do candidato. Pelo que ouvimos esta manhã, a minha conclusão é ainda mais sorumbática, mais resignada, porque eu fiquei convencido esta manhã, depois de ouvir os 5 partidos presentes, que não há reforma. Quando um partido dá um passinho num certo sentido, fê-lo de tal maneira que não haja maioria com outros. E qualquer partido que mostre uma abertura para um aspecto que diz respeito à sua vida, arranja a maneira de tal que não é 2/3, não haverá sequer maioria de mais de 50%. Eu tenho pena porque o nosso sistema político, a nossa Constituição, o nosso sistema partidário e eleitoral nasceram com caráter defensivo. Quando se fez a Constituição, era preciso defender a democracia, defender do salazarismo, do sidonismo. Eu lembro-me, citava-se com frequência o sidonismo, dos militares, do movimento das Forças Armadas, dos comunistas, dos militares de esquerda, dos militares de direita. Havia do terceiro mundismo, inúmeros inimigos e inúmeras ameaças que cercavam a Assembleia. E a Constituição foi feita, e eu devo dizer que não gosto da nossa Constituição, pode-se dizer sem ser sacrilégio, durante 10 ou 15 anos não foi uma obra-prima. Repito, de conseguir tentar defender o início da democracia portuguesa. O sistema eleitoral atual é totalmente defensivo do currículo dos partidos, da colocação dos partidos no sistema político nacional, no sistema social, e vimos esta manhã como foi claramente evidente que os partidos, mesmo os que aceitam algumas mudanças, alguns disseram, fazem-no também na defensiva. Pareceu-me, isto é sempre ousado e atrevido, interpretar outros, nomeadamente o Presidente da República. Gostei de ouvir o histórico que ele fez. Ele colocou este debate numa perspectiva de muitos anos e fez muito bem. Eu compreendi que ele era favorável a alguma reforma do sistema eleitoral para daqui a 2 ou 3 anos. Em todas as frases ditas, não ditas, quase ditas, sugeridas, etc., na especialidade do professor Rebelo de Sousa, creio que o PR encararia uma reforma do sistema eleitoral com algum favor. Finalmente, esta manhã falou-se várias vezes dos independentes. Eu sou favorável, evidentemente, a candidaturas independentes, sou ferozmente defensor disso. Creio que a reforma do José Ribeiro Castro e do João Duque não admitem explicitamente, porque não é constitucional, é um travão. Mas gostava só de dizer 2 coisas, porque normalmente independência são os ressabiados que querem liquidar os partidos, que querem incomodar os partidos. Eu sou defensor das candidaturas independentes, em primeiro lugar, porque é um direito de qualquer cidadão de se apresentar a uma candidatura. Se ele tem o direito de eleger, porque é que ele não há de ter o direito de ser eleito? Para mim, parece-me uma evidência clara. Em segundo lugar, o que eu mais desejo não é um Parlamento feito com 70% de independentes,
que será uma rebaldaria permanente, um caos completo, a total ausência de irracionalidade e mais alguma. O contrário, eu quero que os deputados independentes sejam o controle de qualidade dos partidos. Isto é, os partidos passarão com a ameaça independente em 10 ou 20 anos, nada acontece no dia seguinte, em 10 ou 20 anos os partidos começarão a ter cuidado com quem escolhem, nas suas políticas, nas suas escolhas, nos candidatos que escolhem, eventualmente irão seduzir, buscar os independentes, os que estão fora, os competentes numa área ou noutra, os profissionais, os bons cidadãos, e haverá uma espécie de filtro. Os independentes terão o papel de filtro das escolhas partidárias e das escolhas eleitorais. Eis quanto, em resumo. Professora Maria Lúcia Amaral, eu não sei se quer falar enquanto constitucionalista ou enquanto provedora ou enquanto especialista. Fica completamente ao seu critério. Quase metafísica, porque as minhas diversas condições são indissociáveis. São cumulativas. Não responderei à sua pergunta com o pensamento que tinha preparado para uma breve intervenção. Agradeço muito que me tenham convidado, numa ou noutra condição, não sei, o Ministério permanecerá. Agora, vamos cá ver, a condição de académico e de alguém que... Eu estou sentada entre dois membros da Constituinte, não fiz parte dela, mas dediquei-me a estudar o que lá se passou e os resultados do que lá se passou. E não há diferenças profundas entre a neutralidade, a imparcialidade, a busca da verdade que se impõe a quem dedica a sua vida ao estudo destas questões, sobretudo das questões constitucionais, e as exigências de neutralidade do provedor de justiça. Há apenas a diferença da vida contemplativa, digamos assim, da vida ativa, da neutralidade, de ver neutralidade e de imparcialidade no logos e depois na ação. Mas, como a questão aqui não vem ao caso, eu penso que, procurando ser muito breve sobre esta questão, eu gostaria de salientar 3 pontos, ou de procurar responder a 3 questões. Primeiro, a reflexão sobre a extraordinária estabilidade que tem tido entre nós todas as matérias referentes ao direito eleitoral. Tudo o que diga respeito às normas jurídicas que regem as eleições. Tem sido um domínio do direito extraordinariamente estável porque contrasta com um outro que nas últimas décadas foi em todos os domínios muitíssimo instável. Isto é bom ou mau? Que virtudes teve? Que resultados negativos teve? E esta pergunta não abrange apenas a questão nevrálgica do sistema eleitoral. Segunda questão. Quanto ao problema nevrálgico do sistema eleitoral, que é dentro do direito eleitoral um nevrálgico, porque é de facto uma espécie de, como alguém disse, de infraestrutura do sistema político, porque é que nós temos aquilo que temos? E porque é que nos mantivemos fiéis a uma matriz originária há muito tempo traçada? Terceiro e último ponto. Se o que temos é aquilo que temos, nos causa hoje especiais problemas. Pronto. São estas 3 questões que eu vou tentar responder brevemente. Primeiro, a extraordinária estabilidade de todo o nosso direito eleitoral é que não é apenas as regras sobre o sistema eleitoral, sobre o tal ponto nevrálgico deste quadro normativo, todas as normas respeitantes às eleições são entre nós matéria muito estável, que obedeceu a uma matriz definida logo no início da democracia e que se manteve inalterada. Há aqui aspectos positivos nesta profunda estabilidade, que contrasta com a instabilidade geral do nosso ordenamento jurídico. Primeiro, o aspecto positivo e virtuoso é que nós temos que reconhecer o património inestimável que conseguimos nestas últimas 4 décadas em torno desta matéria.
nós nunca nos vimos a braços com problemas sérios relativos a procedimentos eleitorais, sob o ponto de vista formal, para além da discussão sobre o sistema. Mantivemos a regularidade dos procedimentos. E isso foi algo importante de preservar. Depois, a estabilidade também é justificada pelas dificuldades formais, constitucionais formais, de alteração dos procedimentos. E, mesmo à margem do problema nevrálgico do sistema eleitoral, permanecem dificuldades que se não percebe porque é que não são resolvidas. Eu aponto duas. Uma já foi referida, a dispersão das soluções. Há 30 anos que nós vimos dizendo que a manutenção deste estado de coisas, em que cada eleição tem a sua própria lei, com as suas próprias soluções, há uma lei para a eleição de Presidente da República, para o Parlamento Europeu, para a Assembleia da República, para as regiões autónomas, não favorece nem a harmonização das soluções, nem o conhecimento, o domínio das matérias por quem tem de aplicar a lei. E numa zona em que quem tem de aplicar a lei não são os especialistas, estas dificuldades são dificuldades que deviam ser ultrapassadas. Há 30 anos que se fala na necessidade de ultrapassar isto, através de uma via qualquer, harmonizando por codificação as soluções, facilitando o trabalho a quem tem de conhecer estes domínios. Há 30 anos que esta questão não é tocada. Bom, este é um exemplo. Agora, quanto àquilo que foi ficando, também não tocado, não mudado, desde o início, há 4 décadas, e que é o sistema eleitoral, particularmente o sistema eleitoral para a Assembleia da República, é importante perceber de onde é que isto nasceu. E, como disse, estou entre 2 constituintes e não vou discutir os motivos da constituinte, mas eu penso que este sistema que nós temos, e que é simples, optámos pela representação proporcional, optámos com tal fervor que ela não é apenas a imposição constitucional para todas as eleições, exceto a do Presidente da República pela natureza das coisas, mas é um limite material de revisão constitucional. Na linguagem atual do direito público europeu, chama-se estes limites cláusulas de identidade. Por exemplo, em Itália, a forma republicana de governo, na Alemanha, a estrutura federal do Estado de Direito Democrático. Entre nós, elevámos a controle identitário a representação proporcional para todas as eleições colegiais. E depois fixámos o método DONT para a eleição à Assembleia da República, por exclusivo de candidaturas partidárias em listas fechadas e bloqueadas. É isto. E é isto que temos desde o início da democracia, do Estado de Direito Democrático. Isto, a meu ver, remonta a maio de 74, ao primeiro governo provisório, quando nomeia uma comissão de juristas para fazer aquilo que era absolutamente necessário fazer e não existia, que era uma lei eleitoral para a Assembleia da República, para a Assembleia Constituinte, que era pôr de pé os procedimentos necessários. Não havia nada, não era possível acreditar no censo do Estado Novo, era preciso fazer tudo de início, e foi aí que a matriz foi escolhida. E foi escolhida, creio eu, por 3 razões fundamentais. Primeiro, por uma razão negativa, porque não se queria aquilo que sempre tinha existido, que era o sistema maioritário, e se receava, como António Barreto disse, se receava profundamente algo que era o que se queria evitar a todo custo, a criação de maiorias artificiais, ditas artificiais. Primeiro. Em segundo lugar, porque dentro dos sistemas de representação proporcional era aquele que mais resposta dava ao espectro que pairava sobre a representação proporcional, o espectro da ingovernabilidade. Porque o método DONT potencia maiorias para os vencedores. E, finalmente, muito importante, porque era simples. Era um sistema simples. E num país que pela primeira vez enfrentava eleições competitivas em sufrágio universal, este argumento da simplicidade
era, em 74 e permaneceu durante muito tempo, um elemento fulcral. Portanto, foi graças a estes 3 razões, creio eu, que estão presentes logo na primeira lei que se faz em 74 e que depois migram para a Constituição e explicam aquilo que hoje lá está de forma tão formalizada. Respondendo agora à terceira e última pergunta, é para mim também claro que o espectro primeiro que pairava feita por estas razões e que era o da ingovernabilidade, de não proporcionar maiorias parlamentares estáveis, é um espectro que se vai desfazendo a partir de 1987. Isto também é para mim claro. Depois dele, apareceu um outro que explica as alterações constitucionais que, entretanto, se conseguiram fazer e que se resumem a 3. Permitir-se candidaturas independentes nas eleições autárquicas, primeiro. Diminuir o número de deputados, segundo, a Assembleia da República. Terceiro, autorizar círculos uninominais na Assembleia da República. Estas 3 alterações, que entretanto se foram fazendo na fórmula acolhida em 76, logo inicialmente, foram-se fazendo porque, desfeito o espectro da ingovernabilidade, houve outro sobre o sistema paira, e conhecemos muito bem, sobre os debates, não têm escasseado debates sobre isso, e o espectro é este, um sistema simples, que em 74 promovia a existência de um sistema partidário, dando aos partidos o monopólio das candidaturas em listas fechadas e bloqueadas, corre o risco de enquistar o sistema partidário, porque afasta os cidadãos da possibilidade de terem uma palavra, uma responsabilização na composição efetiva das listas de candidaturas, de conhecerem quem elegem, de estarem próximos dos seus deputados e destes terem perante os cidadãos uma accountability. Isto é, de facto, nós temos discutido isto desde 97 que discutimos, e é isto que determina a alteração, acho que é o artigo 148 da Constituição, que prevê a existência de círculos uninominais a parte de círculos plurinominais. Não faltam debates sobre isto. Nós, há 20 anos, fizemos um debate alargadíssimo. O Vital, depois, em Coimbra, coroou esse debate. Foi um debate que, a propósito dos círculos uninominais, da possibilidade da sua constituição e dos critérios que presidiriam à sua determinação, envolveu juristas, politólogos, sociólogos, historiadores, economistas, matemáticos. Portanto, foi um debate de elevadíssima qualidade e que está publicado. Passaram 20 anos. Portanto, os problemas que já sentíamos e que estiveram subjacentes à necessidade de convocação deste debate, entretanto, em 20 anos, não desapareceram. Mantêm-se os mesmos porque vivemos outros tempos históricos, eu creio que se agravaram. Este é de facto o problema que nós temos. E era isto. Muito obrigado. Professor Vital. Bom dia a todos. Obrigado, José Ribeiro Castro, por este convite. É um tema que me ocupa há décadas. Fui constituinte, participei em 2 revisões constitucionais, participei no debate de há 20 anos, como a Maria Lúcia Amaral recordou, e fui o relator da proposta da minha faculdade para esta matéria. Tenho pronunciado inúmeras vezes sobre este tema. Acontece que há 3 décadas que não tenho filiação partidária, o que me dá, portanto, uma liberdade de expressão bastante mais óbvia, embora as minhas simpatias políticas sejam conhecidas, mas, portanto, não tenho vinculações que me constranjam na liberdade de opinião. Devo dizer que não ponho em causa os parâmetros constitucionais do sistema eleitoral. Concordo com eles todos, ajudei a pô-los lá, concordo com o sistema proporcional, concordo com o monopólio partidário da apresentação de candidaturas, concordo com a eleição em círculos territoriais que modera a proporcionalidade. Penso que, aliás, as objeções a estas regras são relativamente contornáveis. Por exemplo, não há coisa mais simples entre nós do que formar um partido político. Portanto,
só se pode ser candidato através de um partido político, mas formar um partido político é simplicíssimo, ainda não há um simplex para a formação partidária, de ver se lá em casa sugeriu essa ideia, mas francamente, dizer que o monopólio da apresentação de candidaturas é uma limitação da liberdade dos cidadãos parece-me algo exagerado. Portanto, não ponho em causa os parâmetros constitucionais, o que esta proposta de reforma eleitoral faz, aliás, não é isso, respeita inteiramente, a objeção em relação a um ponto, os parâmetros constitucionais e explora um filão que foi aberto em 97, que é a possibilidade de círculos uninominais de candidatura, respeitando a atribuição proporcional de mandatos e permitindo aos cidadãos votar não apenas num partido, mas votar também em candidatos, isto é, em deputados, coisa que os cidadãos, de facto, até agora não fazem. Só votamos em partidos, mas não escolhemos os deputados. A ideia da personalização do sistema eleitoral é acrescentar essa lacuna, é preencher essa lacuna. Isto é, permitir aos cidadãos que, além da escolha do partido que querem ver representado no Parlamento, escolher também os deputados que hão de lá estar, coisa que acontece nos sistemas maioritários, em sistemas uninominais, coisa que acontece em alguns sistemas proporcionais, tipo irlandês, o voto único transferível, mas coisa que acontece em muitos sistemas semelhantes ao nosso, de voto de lista, mas em que os cidadãos, além do voto em lista, têm também um voto individual quanto ao deputado que querem eleger. Deve dizer-se, aliás, que tirando Portugal e Espanha e mais um ou outro país, somos o único país da Europa onde não existe esta dimensão de personalização do voto. A generalidade dos países da Europa continental têm sistema proporcional, com a exceção conhecida da França. A esmagadora maioria deles têm também um sistema de personalização do voto, em que os eleitores, além de escolher o partido, escolhem também um candidato a deputado. Existem várias variantes do sistema de personalização do voto. Um é o sistema de voto preferencial, que existe, por exemplo, na Bélgica ou na Holanda, que, aliás, é dominante na Europa, devo dizer, na Europa e no mundo, e há este sistema alemão em que se combinam círculos plurinominais de atribuição de mandatos e círculos uninominais de escolha de deputados. Respondendo à pergunta do David Nis, eu devo dizer que hoje sou menos sanguíneo quanto à ideia que esta ideia de personalização do voto é essencial e imprescindível para superar a alienação crescente dos cidadãos em relação ao sistema político, ao sistema partidário. Primeiro, porque penso que não há soluções salvíficas. Se houvesse, a Itália já tinha resolvido. A Itália mudou de sistema eleitoral uma dúzia de vezes, enquanto nós mantivemos o mesmo, experimentou todas as formas de personalização do voto, exceto esta, mas não é por isso que a Itália está em melhores condições do que nós. Pelo contrário, acrescentou a alienação, a instabilidade e a perfeita irritação dos eleitores quanto a perceberem qual é o sistema eleitoral vigente nas próximas eleições. Em segundo lugar, eu penso que a alienação eleitoral tem causas estruturais que não têm a ver essencialmente com o sistema eleitoral. Tem a ver com a desideologização, tem a ver com o fim da sociedade de classes, tem a ver com o predomínio dos grupos de interesse sobre os grandes opções político-ideológicas, tem a ver com a perda da soberania política a nível nacional. Hoje, grande parte daquilo que decidimos não se decide no Parlamento ou no Governo de Lisboa, decide-se em Bruxelas ou decide-se nas organizações internacionais e, portanto, esses fatores estruturais não são superados por qualquer reforma do sistema eleitoral. Ele pode aliviar, pode melhorar, pode diminuir, pode atenuar, mas não é solução nem essencial nem imprescindível. Agora, eu sou favorável à personalização, já o escrevi várias vezes. A minha lição, aliás, de jubilação em Coimbra foi sobre este tema, vou publicá-lo um dia destes, mas exatamente sobre a personalização dos sistemas eleitorais. Há hoje uma enorme literatura sobre esta matéria, académica e política, e, como já disse, a generalidade dos sistemas europeus, tirando-os de voto maioritário, tipo britânico ou francês, têm sistemas proporcionais com voto personalizado. De resto, historicamente, as pessoas elegiam pessoas. Os eleitores elegiam pessoas, não elegiam partidos. A nossa primeira eleição constituinte e parlamentar, em 1820, vamos celebrar 200 anos de constitucionalismo, e a eleição do nosso primeiro parlamento, em 1822, não foram feitos em lista.
Eram órgãos colegiais e já antes as variações municipais também eram por voto pessoal. Os eleitores votavam em pessoas. Mesmo quando se tratava de eleger várias pessoas, punham os nomes na papeleta e depois somavam-se as vezes que os nomes apareciam nos vários papéis e retiravam-se quem era eleito. O voto proporcional e o voto de lista só surgiu tardiamente no século XIX com o aparecimento dos partidos e a ideia de que o sistema maioritário era injusto e que era preciso pôr no Parlamento uma representação proporcional, sobretudo das classes trabalhadoras, que não tinham nenhuma representação no Parlamento. Essa é a origem do sistema proporcional. Foram os partidos sociais-democratas que o impuseram e que o exigiram. E ficou. Hoje, a maioria, mesmo worldwide, mesmo globalmente, dos sistemas eleitorais são sistemas proporcionais. Na Europa, essa predominância é absolutamente esmagadora. Dito isto, também penso que, ao contrário do que se supunha em 1998, há 20 anos, quando participei, me envolvi de corpo e alma na discussão, eu hoje sou bastante cético quanto à fazibilidade da reforma. Primeiro porque em 98 havia condições ótimas. Não havia um partido de governo, que aliás é em minoria, que fazia a maioria dos terços com o PSD, não havia coligações, não havia o poder de veto, que suponho esta manhã se tornou claro, por parte dos partidos das extremas, que obviamente nem quero ouvir falar num sistema destes. Portanto, tudo se posicionava e os dois grandes partidos, tanto o PS que era governo como o PSD que era líder da oposição, eram a favor da personalização do voto e eram a favor deste sistema de tipo alemão. O que é que se passou entretanto? Os dois partidos divergem agora quanto à solução da personalização. Em 2015 o PSD propôs o sistema de voto preferencial, o PS propôs este sistema alemão. Vão entender-se? Duvido. Segundo, perderam claramente entusiasmo, porque viram que qualquer personalização diminui a discricionariedade das lideranças partidárias na escolha dos seus grupos parlamentares. Terceiro, o poder de veto do CDS à direita, do PCP e do Bloco de Esquerda à esquerda é óbvio. Nenhum deles, enquanto os governos dependerem deles, haverá qualquer reforma eleitoral. Era claro que o PS tinha no programa eleitoral a adoção do sistema alemão. Mal se formou a geringonça, desapareceu da agenda política. Natural, óbvio, se ouviram isso esta manhã, ou deduziram, para mim não é surpresa nenhuma, já o escrevi há vários anos. Em terceiro lugar, também perdi a visão irénica de qualquer destes sistemas de personalização. Cada um deles tem vantagens, mas claramente cada um deles tem handicaps, e este não tem poucos. Se proporcionar, teria a oportunidade de dizer quais são os handicaps do sistema alemão, tal como proposto. E, portanto, neste momento, agora, quem sabe, na próxima legislatura, pode repetir-se a situação de 95. E pode ser que os dois partidos que fazem 2/3, se é que o fazem, se é que o continuarão a fazer, se entendam quanto a uma solução. Que o PSD também adira ao sistema alemão, que em 98 sufragava, ou que o PS adira ao sistema de voto preferencial que o PSD, entretanto, veio a privilegiar. E que nenhum deles esteja sujeito ao poder de veto ou do CDS, do PSD face ao CDS, ou do PS face ao Bloco de Esquerda e ao PCP. Estas condições têm de realizar-se, todas, e cada um deles se convença que o preço que tem a pagar em termos de perda da discricionariedade e da liberdade das direções partidárias de escolher os seus grupos parlamentares, vale a pena perdê-lo a favor dos ganhos em termos de legitimidade, credibilidade, autoridade e luta contra a alienação dos eleitores nas eleições. O sistema vigente tem a enorme vantagem que a Maria Lúcia evocou. Tem a seu favor a ideia da justiça, proporcionalidade, isto é, que a representação do país, dos cidadãos, seja congrua com a representação na sociedade civil, na sociedade política, e, portanto, que a Assembleia da República reflita razoavelmente as correntes políticas.
que os partidos políticos tenham o protagonismo que é devido numa democracia parlamentar. Numa democracia parlamentar como a nossa, são os partidos que governam, e os partidos, se não tiverem uma maioria sozinhos ou em coligação, e se não puderem convencer os seus deputados a sufragar as posições governamentais, uma democracia parlamentar está condenada. Não é de resto por acaso que onde há mais estrita disciplina parlamentar é na Grã-Bretanha, que tem o sistema eleitoral maioritário. E, no entanto, os deputados são eleitos pelos seus méritos pessoais, individuais, mas depois são estritos a um three-whip rule. Em casos que têm a ver com a estabilidade do governo, os deputados não têm liberdade nenhuma. Absolutamente nenhuma. Estrita disciplina. E isso é, a meu ver, condição de um sistema parlamentar. Sem disciplina partidária parlamentar não existe sistema parlamentar. Se quisermos ter um sistema presidencialista, podemos dar ao luxo de ter liberdade dos deputados. Quem governa é o Presidente e, portanto, o problema da estabilidade do governo não depende da Assembleia. Mas nós temos um sistema essencialmente parlamentar, como sabem que eu defendo há muito tempo. Nunca dei um cêntimo pela ideia de semipresidencialismo. Em Portugal quem governa é o Governo, o Presidente não governa, não co-governa, nem o Governo depende do Presidente. Ponto. E, portanto, se queremos manter o sistema que temos e que, a meu ver, tem dado boas provas globalmente, então devemos garantir as condições que o sistema eleitoral garante, as condições de governação num sistema político destes. Quanto ao desenho do sistema, tal como proposto pelo José Ribeiro Castro e pelo grupo que o apoia, tanto na SEDES como na Associação Portuguesa, na Associação para uma Democracia de Qualidade, eu penso francamente que ela tem algumas variantes em relação a 98, não muito grandes. Algumas delas são boas, outras menos boas, mas isso é uma questão de especialidade. Quanto à ideia global, eu devo dizer que neste momento preferiria a opção pelo sistema tipo belga, de voto preferencial, do que a opção pelo sistema de tipo alemão, que cria dificuldades de implementação que logo em 98 se tornaram claras, nomeadamente o desenho dos círculos uninominais, a artificialidade dos círculos uninominais. E uma questão crucial que não está resolvida, ou que está mal resolvida a meu ver, o que é que se faz aos partidos que conseguem que um candidato seu ganhe um círculo uninominal, mas depois que não têm votos suficientes no círculo intermediário para eleger ninguém. Ou os partidos que elegem muito mais deputados nos círculos uninominais do que aqueles que lhes cabem na proporcional. E eu não tenho dúvida que no sistema português, em que os dois principais partidos têm habitualmente 60%, já chegaram a ter 70% dos votos, quem ganhar as eleições com mais de 40% ganha 3/4 dos círculos uninominais. E ganhando 3/4 dos círculos uninominais, onde é que são a encabidar esses deputados na cota proporcional que esse partido tem, que obviamente não cobre todos eles? A solução alemã é simples, são supernumerários, acrescentam ao Parlamento, o Parlamento tem mais dezenas ou centenas de deputados, como acontece neste momento, e os outros partidos são compensados de forma proporcional para não haver violação da proporcionalidade. Em Portugal esta solução é impossível. Impossível. A Constituição diz que só pode haver 230. Logo, o Parlamento não pode ser estendido. A solução, portanto, é não eleger os deputados que são eleitos. Mas isto faz sentido? É palatável? Os eleitores de Freixo Espada à Cinta e conselhos anexos admitirão que, tendo votado no candidato X, ele não seja eleito porque o partido desse candidato não teve votos suficientes no distrito de Bragança e Vila Real para eleger nenhum deputado? Eu não creio que essa solução seja palatável. Ora, essa questão crucial não está solucionada. E eu penso que essa questão é fatal. Fatal. Não encontrando uma solução para essa questão, esta questão é fatal. Ora, a questão do voto preferencial não tem nenhum problema desses. A questão do voto preferencial é, se virem a lista, por exemplo, no sistema belga, há a lista que tem os partidos e abaixo tem os candidatos. E as pessoas votam no partido, depois votam num dos candidatos à escolha. E em vez dos candidatos, os deputados, serem escolhidos de acordo com a ordem que o partido tem, é escolhidos da ordem de acordo com a preferência que os eleitores atribuíram ao votarem nos candidatos desse partido.
É óbvio que este sistema também tem handicaps, exige círculos pequenos, de outro modo as pessoas não conhecem quem é candidato, logo não podem estabelecer preferências. Um círculo de 47 pessoas, candidatos como Lisboa, não faz nenhum sentido. Houve uma experiência há anos lançada pelo Instituto de Ciências Sociais de Lisboa e o resultado só podia ser o que foi. As pessoas escolheram, obviamente, os únicos nomes que conheciam, que eram os líderes partidários, ou o primeiro nome da lista, portanto, chamarem isso voto preferencial, francamente, é uma balela. E, portanto, teríamos de ter círculos eleitorais mais pequenos, teríamos de ter antídotos contra as lutas intestinas, os candidatos lutarem mais entre si por terem o voto preferencial do que lutarem contra o partido adversário para ganharem votos para o seu partido. Portanto, a verdade é esta, não há soluções salvíficas em matéria de sistemas eleitorais. Não há nenhum sistema eleitoral perfeito. E não há nenhuma alternativa perfeita ao atual sistema eleitoral. O atual sistema eleitoral é imperfeito? É. Mas, parafraseando Churchill, é um problema. De facto, não é perfeito, mas, porventura, todas as alternativas são mais imperfeitas. E, portanto, resumindo, eu sou favorável à personalização. Não sei se não prefiro outro modelo de personalização do que este que é proposto. Entendo que atenuaria e contribuiria para estancar, para travar e até para recuperar o movimento de alienação, que a meu ver é estrutural e, portanto, continuará a existir, mas importa que façamos alguma coisa para o travar e para o contrariar. Penso que as condições de 98 dificilmente se repetirão e se falharmos em 98 não vamos ter êxito em 2018. Mas vale a pena discutir, vale a pena propor. Eu quero felicitar José Ribeiro Castro pelo seu empenho, pela sua garra, pela sua seriedade. Esta é uma proposta séria, é uma proposta pensada, estruturada, pormenorizada. Não concordo com todos os aspectos, pois eu não concordo com a solução distrital. Se há alguma coisa eu não concordo com o atual sistema eleitoral que não resulta da Constituição, é os distritos. Os distritos passaram à história, portanto qualquer reforma eleitoral devia abandonar os distritos como base eleitoral, são artificiais, só existem neste momento porque os partidos existem, a lei eleitoral garante os distritos como base eleitoral. Hoje o país é dividido em municípios, CIMs, regiões, os distritos desapareceram da nossa lógica de divisão territorial. Não concordo com a aplicação aos Açores e à Madeira, a fusão dos Açores e da Madeira num único círculo eleitoral, penso que eles não admitem, pura e simplesmente. Haverá uma revolta no Funchal ou em Ponta Delgada, se houver essa solução. Não concordo com a aplicação de círculos uninominais nos Açores da Madeira, não faz sentido misturar um município de uma ilha com outra ilha para fazer um círculo uninominal. Não concordo com a parificação dos círculos distritais, ter necessariamente ser número par. Penso, aliás, que é inconstitucional. A Constituição diz que o número de deputados em cada círculo é proporcional à população. Logo, se é proporcional, mesmo que der resultado impar tem de ser. E, portanto, forçar a número par a meu ver, injustificável. Mas, portanto, isto são pormenores. A proposta não deve ser julgada por isso. A proposta deve ser julgada pelo seu pedigree na Alemanha, na Nova Zelândia, onde ele funcionou bem, já funcionou menos bem na Venezuela e noutros países. É um sistema relativamente raro, porque ele é fácil para os cidadãos, mas é complexo no seu funcionamento político. E tem esta coisa que parece pouco lógica. O censo, a Constituição e a lei proíbem que nós tenhamos dois partidos. Não podemos estar inscritos em dois partidos. Nem podemos votar em duas candidaturas diferentes. Mas com este sistema podemos votar em dois partidos diferentes ao mesmo tempo. Podemos votar na lista do partido A no círculo intermediário e no candidato do partido B no círculo uninominal. Isto faz sentido? Duvido que faça. Obrigado.